Você já assistiu um documentário? Com a evolução da tecnologia das câmeras de cinema e vídeo, nós temos visto uma transformação e popularização cada vez maior desse gênero, que é um dos mais antigos do cinema. E hoje, quem vai falar sobre isso é o Vasconcelos Neto, que além de diretor de som, também é um documentarista premiado. Fiquem com ele então e eu vejo vocês na próxima! E aí pessoal, tudo bem? Como é que está aí sendo fazer o curso com a gente? Nós já falamos um pouco sobre uma introdução do cinema, né? Falamos também as etapas de construção, pré-produção, gravação, pós-produção. Falamos de algumas categorias ou equipes de trabalho, né? A fotografia, o som, a continuidade, a arte de um filme. E agora eu venho aqui falar para vocês sobre documentário. Eu acredito que esse é um gênero, né, que pode ser bastante trabalhado em sala de aula, então a gente, aqui da escola, acredita que é importante passar essa informação para vocês sobre documentário e as possibilidades que temos na hora de construir um filme sobre esse gênero do cinema ou do audiovisual, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a questão do gênero. O que acontece? Gênero é um método de classificação que organiza obras artísticas de acordo com semelhanças e afinidades. Basicamente o gênero ele está muito mais para organizar as ideias artísticas, organizar os processos e também aproximar do público, para o público entender qual que é a proposta e assim assimilar aquela construção narrativa. O gênero ele tá também nas outras artes. Se você for pegar a pintura, você tem os gêneros, os subgêneros. Então ele é uma forma de organizar as ideias, organizar aquilo que é criado como arte, para que a gente que vai, né, assistir aquilo, ou ver, ou ler, possamos, né, se aproximar mais da proposta artística, ou literária, ou fotográfica, ou teatral do artista que ele está querendo passar para o público. Então, nesse viés do gênero, o que é o documentário? Para mim, o documentário assim como no cinema de ficção, o documentário é um registro, representação da realidade. A diferença está no ponto de partida. Qual que é a questão? Os dois são uma representação, são um registro de uma realidade. Só que na ficção você cria todas as situações, você escolhe atores para fazer a atuação daquele personagem, você cria situações para simular aquela realidade que você quer passar com o seu filme. O documentário, nesse caso, ele trabalha um pouco mais voltado para você, a partir do real, a partir de quem está naquele lugar ou naquele acontecimento, você tenha o conhecimento daquela história. Então, nesse sentido, os dois se aproximam muito, né? Só que o ponto de partida realmente é modificado, é alterado, vamos dizer assim, é separado, para que você possa também, a partir da filmagem do real e de pessoas que vivem aquele acontecimento ou situações que aconteceram, você tenha também o seu conhecimento ou a sua vivência sobre o assunto. O documentário ele é muito aberto. O grande ponto que eu acho que a gente pode começar falando aqui é que não existe barreiras para assunto ou temas. O documentário você pode falar de tudo que você quiser. Você pode falar desde de uma relação familiar até de um grande acontecimento histórico, ou até de uma simples situação. Por exemplo, sei lá, o cotidiano de uma praça pública, né? As pessoas que vão naquela praça, os moradores, se tiver daquela praça, os trabalhadores do lugar. Você tem uma possibilidade muito grande, é muito amplo a possibilidade do documentário, e isso que é o que mais encanta o documentário. Acho que é o ponto que mais traz com que o documentário ele tenha realmente o seu público e tenha as suas possibilidades. O grande ponto que eu acho que a gente pode complementar essa ideia de que não existe barreira é pensar que a construção narrativa no documentário
ela precisa gerar uma conexão. E se você consegue fazer com que a sua obra, né, ela gere conexão, ela traga essa interação com o espectador, já estamos ganhando muito na hora de construir o documentário. Lógico também que essa gerar conexão é a base de qualquer produção artística. Então, o documentário não foge dessa necessidade de você conseguir aproximar do espectador. E dentro desse sentido, você tem muitos gêneros, muitas possibilidades e muitos estilos cinematográficos dentro do documentário. Vou descrever algumas aqui e tentar explicar mais ou menos um pouco da ideia de cada uma. Você tem o próprio cinema de documentário, você tem o cinema poético, o expositivo, o de observação, o participativo, reflexivo, performático, musical, biográfico, jornalístico, educativo, institucional, publicitário, escolar, sobre natureza, sobre a história e assuntos sociais. O que acontece? Dentro dessa leva de possibilidades, alguns formatos eles procuram dimensionar a sua ideia para que você possa fazer suas criações dentro desses gêneros ou dessas possibilidades. Na verdade, também com a história do cinema, a história da produção artística voltada para o audiovisual, com 1000 possibilidades, de alguma forma, a gente conseguiu subcategorizar ou trazer o que muito foi feito ou o que muito é feito. Mas no documentário, você não precisa ficar fechado num tema só. Existe também a coisa do híbrido, a coisa de misturar possibilidade de gênero. Você pode ter, num filme de documentário, momentos ou situações que você trabalha mais a poesia e momentos que você pode ser mais jornalístico. Você pode juntar essas possibilidades. O documentário também te dá isso. E o que importa nesse caso é o que você quer com aquele filme. O que você vai querer passar para o espectador na hora de construir o seu filme. O que acontece? A gente tem o documentário no cinema e também nós enxergamos que as ramificações do uso do real, ou de filmar o real, de registrar o real, ele vai para o jornalismo, ele vai para a publicidade. Se você, por exemplo, está filmando casamento ou procurando, é um registro do real também, né? E aí você tem as possibilidades. Você tem desde o tradicional, que é filmar todo o ritual, até você inovar e fazer filme sobre a história de um casal. O que a gente pode também dizer sobre o documentário é que ele não é um documento, ele não é a verdade. O documentário ele é a expressão e a visão de quem está fazendo o filme. Querendo ou não, se você pega um processo de construção fílmica, tem uma pessoa que está escrevendo o roteiro, fazendo a pesquisa, indo filmar, indo produzir, indo editar, finalizando. Então, não se esqueçam disso. O documentário ele é o ponto de vista de alguém. Ele não vem para ser um documento daquela história, ele não vem para ser o registro final daquele acontecimento e nem para ser a verdade do assunto. Quem vai enxergar o que está sendo dito é quem está assistindo. Ele que tem, a partir do ponto de vista da sua produção, do que você enxergou do assunto, ele tem que analisar e ter a possibilidade de também fazer os seus pontos de vista daquilo. Então isso é muito importante, até porque livra a gente de uma responsabilidade, né? De se preocupar em estar de acordo com o que aconteceu ou ser informal demais. Por exemplo, o jornalismo, ele tenta trabalhar com uma certa isenção, né? O jornalista ele vem como a voz do saber daquele assunto e ele tenta te trazer o lado A, o lado B, ele tenta te trazer a forma que o Estado ou o governo tem a informação ou enxerga aquela notícia ou enxerga aquele assunto, as pessoas que estão vivendo aquele assunto. Então ele tem no jornalismo, esse documentário de jornalismo, ele tem o microfone, então ele se protege nessa dinâmica de entregar o microfone para a pessoa que vai falar. Então você cria no jornalismo realmente um registro da realidade, mas com as suas subclassificações ou
suas possibilidades para que o assunto chegue, no caso do jornalismo. Você também tem o vídeo institucional, por exemplo. Um documentário institucional, às vezes sei lá, uma empresa que tem 20 anos de história e quer registrar esses 20 anos num documentário, contando a história das pessoas que fizeram parte do início da empresa, dos donos da empresa, o que eles representam para aquele empreendimento, o produto que eles entregam, que produto é esse. Então, é também uma forma de documentar. Você tem, por exemplo, um make-off de um show ou de uma banda que está fazendo uma viagem e indo fazer shows, é um registro da realidade também. Então, sei lá, você está dentro do ônibus da banda, acompanhando ali os dias antes de entrar no show, registrando o evento, vendo os fãs, o que os fãs falam da banda. Então você também está fazendo um registro dessa realidade. E aí o que acontece? Por exemplo, se você for pensar nesse tipo de documentário, nesse tipo de registro, o que acontece é que, diferente às vezes do documentário que você tem mais liberdade, nesse documentário cinematográfico, você às vezes está mais preso às necessidades positivas daquele assunto. Sim. Então também está vendo que ele não é a verdade, porque essa verdade ela é dividida, ela é o olhar observativo de quem está construindo o material. Você também pode ter vídeos escolares que tratam dos assuntos da escola, ou que a partir de temas de sala de aula, você pode produzir documentários sobre o assunto, sei lá, numa aula de geografia sobre meio ambiente, uma análise como que o aluno dentro de casa, ele faz essa divisão ali do lixo, por exemplo, para a sala de aula. Então você pode também fazer esse registro e trazer esse filme ou essa produção para discutir o assunto em sala de aula. Você tem, por exemplo, o documentário participativo. E aí, dentro dessa ideia do cinema participativo, nós temos o Michael Moore, por exemplo, que é um exemplo desse cinema onde o diretor, ele participa das imagens, ele é um personagem dentro do filme. Michael Moore, que é o exemplo que eu dou para vocês, ele tem, por exemplo, Tiros em Columbine, que é um filme sobre um atentado nos Estados Unidos, numa escola. Ele é um personagem do filme, ele interpela os outros personagens que ele escolheu para construir essa história, e ele participa, ele tem ações, ele cria situações onde ele também participa, como diretor e ator, ou personagem desse filme. Tiros em Columbine, Fahrenheit. Então são filmes, e até no final eu tenho uma listinha que a gente vai deixar aí na descrição desse vídeo, e aí vocês também podem clicar, tem lá o filme dele, Tiros em Columbine. Então, assim, o documentário participativo tem esse viés. Por exemplo, esses últimos anos aí, teve um filme que fez sucesso, que está na Netflix, que o diretor do filme resolve passar um tempo comendo só fast food. Então ele é um personagem, ele está ali se alimentando por um período só com essa alimentação e está mostrando como que isso está alterando o corpo dele e a saúde dele. A gente tem também o poético. O poético é muito interessante porque ele é mais aberto, ele induz menos o espectador, ele deixa em aberto as possibilidades de análise daquela situação. A própria construção do filme não é enraizada, ela não é presa. Você traz, às vezes, imagens reflexivas, ou com trilha sonora, ou com criações poéticas que vão deixar o espectador com mais liberdade de entender o que está sendo dito ali naquele filme. O diretor quer isso, que você tenha essa liberdade, e aí o poético abre muito mais do que, às vezes, por exemplo, um filme sobre a história. Um filme de história que resgata uma história, sei lá, Segunda Guerra Mundial, ou um acontecimento inesquecível de uma cidade ou de um país. Ele tenta trabalhar mais com os fatos, ele tenta se apegar mais aos acontecimentos, ou então ele acha detalhes que às vezes não foram explorados no contexto desse processo histórico, para detalhar, para te explicar sobre esse assunto. Então, são exemplos aqui que eu estou trazendo para vocês de diferentes tipos de documentário
que é um início para você construir o seu. Porque acho que antes de tudo, para você começar a construir um filme, você precisa escolher o tema tal, mas também procurar uma narrativa, né? Procurar uma forma de conversar com o espectador, até para você tá mais envolvido, tá mais resolvido com a obra que você vai criar. Beleza? Então agora a gente vai falar o seguinte, eu tenho aqui uma lista com alguns filmes que eu vou deixar na descrição, como eu falei, que a gente vai colocar na descrição, e aí são exemplos de alguns filmes que têm várias alternativas e também hibridade, né? São híbridos e também se comunicam com outras formas de narrar, tá bom? Vai deixar aí na lista aí, vai estar aí para vocês, assistam, é bom assistir, são filmes muito bons, são filmes que compensa você também parar para ver, não só para estudar, mas também para conhecer essas histórias. Então, eu vou tentar trazer para vocês a questão mesmo de construção do filme mesmo, assim, as etapas de construção. A gente falou isso no decorrer do curso, lá nas etapas de construção, mas o documentário tem algumas especificidades, mas também é próximo das ideias de uma construção de ficção. Só que eu vou trazer do documentário porque tem algumas coisas que são específicas do documentário. Então, assim, acho que o primeiro ponto assim, que também você tem que começar na pesquisa, né? Escolher o assunto e criar o roteiro. Né? Então, o que vai ser o filme? Sobre o que você vai gravar nesse filme? O que será o filme? Né? É um trabalhador, é o dia a dia de uma empresa, é a história de vida de um profissional da educação, é sobre o meio ambiente, um acontecimento marcante, né? Os bastidores de uma banda. Qual vai ser o tema do seu filme? O documentário pede isso. Qual que é o tema base do seu filme? É sobre o que você está querendo falar. Você primeiro faz esse recorte. E esse recorte pede um pouco de pesquisa. Assistir outros filmes para entender se já falaram do assunto. Pesquisar sobre o tema que você está querendo falar. Por exemplo, se você for falar a rotina de um trabalhador industrial que sai da capital e tem que ir para a empresa que é a 60 quilômetros do lugar onde ele está. Então tudo isso você tem que procurar entender. Se o cara é um especialista em uma torneadora ou numa máquina de prensa, de corte de metal, por exemplo. Então, se você for para esse lado, assim, entender o que é esse trabalho dele, se existe outros trabalhos, ou então saber o dia a dia de um profissional da educação, né? É geografia, é um professor de geografia, ou é a diretora da escola. Então, assim, entender quais os processos que fazem parte daquele profissional, né? Quais os dilemas da profissão. Então, são possibilidades mesmo de temas para você trabalhar. Tema familiar, por exemplo, também é muito bom, né? Entender uma família, ou às vezes um pai, uma mãe, ou uma dinâmica de uma casa, né? O que eu diria, assim, que é importante você... Quanto mais você conseguir ser específico, você vai ter um documentário mais interessante. Porque às vezes a gente pensa o documentário, a gente pensa um assunto, sei lá, natureza. Não dá para abarcar num filme, nem que seja um filme de longa metragem com 1 hora, nem num média de meia e nem num curta de 10, o tema natureza com tanta amplitude. É muito complicado você falar desse tema então é importante ser tema natureza, mas o que especificamente? Seria a destruição de uma reserva? Seria a construção de uma reserva? Seria a análise do lixo? Mas que lixo? Vai ser o lixo industrial? Vai ser o lixo familiar? Vai ser a dinâmica da cidade? Como ela, né, ela faz esse recolhimento do lixo? Aonde ela despeja? Vai ser sobre o aterro da cidade? Quanto ele está crescendo durante o ano? Enfim, tentar ir num ponto essencial daquela história te ajuda a construir uma história mais interessante, com mais informação até. Porque quando você consegue afunilar e tratar
Por exemplo, se você vai falar realmente do crescimento do aterro, e aí você traz um pesquisador que está fazendo essa análise, e ele passa para você números sobre esse crescimento, querendo ou não, você vai estar lá no seu início, que é tratar da questão da natureza, né, da proteção do meio ambiente. Então, sabe? Então é bom a gente conseguir afunilar mais o assunto para chegar no que você quer, né? Então, assim, a partir dessa ideia de achar esse tema, de pesquisar o tema, né? Analisar outros documentários, assistir filme, assistir o que já foi feito, o que a pessoa criou ali que pode ser referência para você, é bom. Formular essa ideia básica, né? Chegar a esse ponto. Por exemplo, eu fiz um documentário sobre uma família, onde o meu tema da família era a criação de livros dentro de casa. O pai da família, ele são 3 filhos, e ele criou um método dentro de casa onde os meninos estudavam e escreviam um livro. A meta final desse pai era que cada um tivesse o seu livro escrito, né, uma historinha de ficção ali e tal. Então eu peguei, a partir desse viés, que é essa construção desse livro dentro de casa, com a família, os filhos, a mãe, o pai, eu tratei da família. Então, assim, eu peguei essa questão específica, mas o filme trata dessa relação familiar. E é isso que eu acho que ficou mais interessante. Para quem quiser assistir também, eu vou deixar a descrição aí para vocês verem. Então, assim, também definir, né, o objetivo e o propósito. A questão é você ter uma pesquisa com qualidade para que você, nos outros processos, consiga abordar de forma correta aquilo que você quer passar. Porque não é fácil você definir um tema e aí você seguir esse tema sem você não ter uma pesquisa. Porque, por exemplo, se você acha um tema, você vai entrevistar a pessoa, se ela é um especialista e você tem mais notícias sobre o tema, você tem mais informação sobre aquele assunto, com certeza as coisas que ele vai falar para você na entrevista, você vai estar sabendo, para você ter novas perguntas, para daquilo ali surgir novas ideias. Então é muito bom isso. A partir dessa pesquisa, acho que também é muito bom você também trocar ideia com outras pessoas, alguém da família, ou um colega de sala, um amigo, que você possa explicar para ele o assunto que você está querendo tratar, para você ter um feedback mesmo, uma opinião, né? Uma crítica, até para você achar às vezes novas referências e ir, né, melhorando aquele assunto que você quer tratar. Então, assim, para desenvolver o documentário, pesquisa, inicialmente é a pesquisa. Posso até dar um exemplo aqui para você em sala de aula. Vamos dizer que você vai falar sobre o funcionamento do refeitório da sua escola. Vamos dizer que lá você tem uma equipe que trabalha nesse refeitório. Então você pode, a partir disso, você pode trabalhar a rotina de trabalho, pode ser um tema, ou pode ser um dos temas. Ou então a definição do cardápio, né, também é um tema. Ou então a dinâmica de trabalho, né, os horários de trabalho. Ou então a partir de uma das funcionárias do seu refeitório, você ir, às vezes, no cotidiano dela mostrando, humanizando essa pessoa, trazendo ela dentro de casa, seguindo ela nessa rotina de ir e voltar do trabalho, conhecendo a realidade dela, para você contar a história desse refeitório. Isso também é válido, né? Você vai estar trazendo essa ideia de estar tratando de assuntos ali em volta da sua escola, porque no caso, às vezes não pode ser muito longe, né, esse processo de escolha do tema. Você pode escolher o tema a partir disso. Ou então, por exemplo, a dinâmica dos alunos, né? Sei lá, a diferença entre um aluno do nível da terceiro ano ali, terceira série, até o aluno do terceiro ano ou do pré-vestibular, né? Quais as diferenças que cada um tem. Então, por exemplo, não dá para ser todos os alunos dessa sala e todos daquela sala. Você pode escolher um cara ou uma menina. Você pode escolher, às vezes, a dinâmica de um personagem que mora longe, que tem um tempo maior, uma luta maior para chegar na escola. E aí, a partir disso, você vai, né, mostrando a realidade dessa sala de aula, ou desse nicho de alunos, né?
Então é sempre pensando assim, procurar o tema e cada vez que você vai afunilando mais, sendo mais específico é melhor. Outra forma também boa de você tratar um tema no documentário é, por exemplo, um acontecimento. Às vezes pode ser o acontecimento do dia que uma cidade do interior, por exemplo, o lago da cidade estourou lá, por exemplo, assim, estou dando exemplo porque aconteceu isso numa cidade do interior aqui, onde a prefeitura criou um lago ali na entrada da cidade, mas eu acho que às vezes a parte de engenharia não foi bem feita e esse lago estoura, a barragem rompe, né? E isso trouxe todo um contexto para a cidade. Então isso também pode ser o acontecimento, né? A partir disso você tratar com as pessoas que foram ajudar, as que perderam alguma coisa, casas que foram inundadas, tudo isso é um tema, né? Isso é uma possibilidade. Então é isso, tenta pensar o tema e tenta conseguir achar às vezes pontos que às vezes não vão ser o macro do tema, mas que a partir desse pequeno ponto você consiga explicar ou pelo menos trazer para as pessoas o que você está querendo dizer. E aí agora também eu vou falar para vocês que é a escolha da equipe e organização. Como na ficção, a gente precisa ter uma organização. Por que a gente precisa ter uma organização? Porque você vai tratar de um assunto, você quer que as pessoas assistam ao seu filme e ele seja bom. Querendo ou não, é isso que você quer. Então, se você tem a possibilidade aí na sala de aula de ter um grupo, ou até você escolher pessoas que possam compor essa equipe, você para dividir as funções. Então, você vai ter o cara que vai filmar para você, a pessoa que vai cuidar do som, um produtor que vai te ajudar ali a marcar as entrevistas, a organizar o seu cronograma, né? Tudo isso é muito importante, porque quanto mais você tiver organizado, desde o tema ali, pensado, melhor vai ser a sua produção. Então, assim, estruturar a equipe para dimensionar as possibilidades de execução do filme, definir o formato, as linhas narrativas, ter um plano de filmagem, planejar as datas de gravação, entrar em contato com os personagens, escolher os equipamentos de trabalho. Porque, assim, às vezes o grande dilema de sala de aula, trabalhar com vídeo em sala de aula, é o equipamento que você vai usar. Mas, hoje em dia, a gente tem câmeras celulares que também dá para trabalhar e dá para fazer essa gravação. É escolher o que você tem e as possibilidades. E aí, se você tem a possibilidade que não é o ideal, sei lá, se você tem só esse celular, por exemplo, é saber que o celular vai ser... Você precisa de lugar para armazenar o material, o celular vai ter que ter esse espaço, né? A questão do som. Então, muitas das vezes, se for uma entrevista, você ter essa dimensão do lugar que você vai entrevistar. Se você está no celular, você vai precisar de um lugar mais sem barulho externo, sem problema às vezes com uma rua ou com uma outra sala que está tendo barulho, porque você precisa de gravar muito bem o som. Não se esqueça, como eu falei lá nas outras etapas para ficção, som e imagem tem que estar bem feitos, né? Para que a coisa funcione bem. Então tá, então essa etapa também é muito importante. Cronograma, né? Organizar o cronograma, ter a sua equipe, escolher os personagens que vão fazer parte desse filme. Tudo isso faz parte aí dessa pré-gravação para que as coisas deem certo. Agora a gente, na terceira etapa aí de desenvolvimento e estrutura do documentário, a gente tem o processo das filmagens, né? Como você quer filmar? Executar as filmagens das entrevistas, cobertura dos eventos relacionados ao assunto, cuidado com o som, registrar o processo, organizar e armazenar o material captado. Então, assim, isso tudo você veio, escolheu sua história, escolheu o seu tema, fez a sua pesquisa, escolheu os personagens, quem vai estar no seu filme, né? Fez a lista de perguntas, estruturou um roteiro básico. Uma diferença que o documentário tem em relação à ficção é que o documentário tem um roteiro mais aberto. A ficção, muitas das vezes, a gente trabalha muito fechado no roteiro, muito em cima daquilo que está escrito no roteiro, que já vem às vezes de 10 tratamentos, 9 tratamentos, né? Então vem todo um processo para você realmente estar muito em cima do roteiro. O documentário,
você pode estar com ele mais aberto. E até mais interessante, porque às vezes você faz a pesquisa, define o tema, né, cria o seu roteiro, e muitas das vezes no processo você descobre situações, possibilidades. Então o roteiro realmente, o roteiro de documentário te dá essa amplitude maior para você alterar ou ele não ser tão fechado. Mas de qualquer forma é bom você ter um roteiro. Por exemplo, você vai tratar, como eu disse, você vai falar da funcionária do refeitório. E aí você escolheu uma pessoa, mulher, que tem família, que trabalha no período matutino. Então você pode começar o filme, por exemplo, vou dando exemplo aqui de um roteiro, inicia com ela em casa, saindo de manhã, né, se produzindo, né, acordando, fazendo um café para a família, por exemplo, e aí esse pode ser o início do filme. Ou então, sei lá, você filma ela chegando na escola, entrando na escola, já é uma transição, a partir de começou em casa, né, começou essa personagem em casa, ela pegou um ônibus ou uma locomoção, veio para a escola, né, e aí depois você entra nesse processo interno ali de trabalho no refeitório. Então, existem muitas possibilidades, e aí você definir no roteiro o que vai ser seu filme, como ele vai ser feito, é muito importante, mas com essa possibilidade de abertura. E aí, sei lá, vamos dizer que esse filme dessa pessoa que trabalha no refeitório, você descobriu que ela tem um filho muito bacana, ou que a história do filho complementa dentro do filme dela. Então você pode abrir espaço para aquela história ali daquela criança que tem a ver com a sua personagem. Então o documentário ele tem isso, assim, ele tem essa liberdade maior para você, no meio do processo de filmagem, encontrar novas referências, né? E aí, assim, acho que o grande passo aí para ficar com qualidade é você organizar e armazenar muito bem o material. Então, se for no celular, tem espaço, aonde você vai guardar o material, onde você vai armazenar esse conteúdo, para você depois ter acesso a ele com qualidade, com a possibilidade realmente de que seu filme seja bem feito. E aí a gente vai para a etapa final, né, que é a decupagem, edição e finalização. Acho que a decupagem é algo muito especial aí nesse processo, porque na ficção, muitas das vezes, você vai gravar uma cena de 2 atores, aí você tem, às vezes, 5 gravações, onde eles passaram o texto ali, né? Nessas 5 gravações, a 4ª ficou boa, sei lá, a 4ª vai ser a sua opção. Muitas das vezes você já decidiu isso ali na gravação mesmo, porque você grava uma vez, não ficou bom, teve um problema de câmera na segunda, na terceira o som deu problema, na 4ª funcionou. Então, você já anota, né, ali na sua gravação, ali nas suas filmagens, que a cena 4 daquele momento da sequência funcionou. No documentário, muitas das vezes, a decupagem ela é um processo mais importante de escolha de cenas. Você, lógico, é bom você estar com a cadernetinha anotando ali algumas coisas que acontecem nas gravações, mas quando você vai sentar para começar a montar, o ideal é que você sente, o diretor, né, no caso, senta, analisa as imagens e já vai selecionando os momentos que acontecem. Porque é igual, por exemplo, se você vai tratar de um filme de observação, de uma comunidade ou de um grupo de dança, sei lá, você está gravando um grupo de break ali do seu bairro, você quer mostrar ali como que é a vida deles, eles ensaiando, eles indo para show, eles fazendo alguma apresentação. E aí ele é observativo, você não vai interferir naquela relação, você quer que a câmera fique ali caminhando por eles, mostrando eles, mas sem interferência. Muitas das vezes esse tipo de material você grava mais tempo, às vezes você grava um take de meia hora, 20 minutos, e aí você, no caso, escolheu esse grupo de break, mas você quer mostrar a evolução do break, por exemplo, eles são grupos mais modernos, então você vai especificar realmente nos movimentos. Então você tem que achar esses pontos no filme que vão tratar desse tema que você escolheu. Então é muito importante você ter nesse processo a decupagem,
que é basicamente você sentar de frente ao computador ou na frente junto, né, ao material que você colheu, assistir esse material e ir anotando. Esse momento aqui, sei lá, o arquivo lá de vídeo tem 40 minutos e lá no momento 20 minutos você achou uma cena que você quer no filme. Você vai lá e anota, 20 minutos, momento tal, até 25 minutos. Então você vai extraindo as coisas para que no momento que você vai editar, fica mais rápido de você encontrar aquilo que você quer. Então é uma coisa que ajuda muito nesse processo de construção narrativa do seu filme. Então selecionar, né, essas cenas que serão utilizadas na edição, planejar a montagem, definir cartelas de informações técnicas e editar esse material. Definir as cartelas, às vezes é um documentário que precisa de dados, precisa de informações a mais ali, que você vai pesquisar, essa cartela entra no filme, sei lá, já passaram 15 profissionais nesse departamento, né? Ou então, são 20 anos que essa família está junto, os filhos vieram bem rápidos, enfim, você tem essas informações a mais que você vai construir realmente nesse processo final do filme. Aí também a questão de finalizar esse trabalho, que é a cor do filme, né, imagens, tirar algum problema, transições, né, construir as transições, escolha da trilha sonora, se o seu filme for ter uma música, que música é essa, escolher essa música, né, tratar o som, às vezes o som não tem uma qualidade que você queria, mas dá para melhorar ali na edição. Então é para isso mesmo que você está nesse programa de edição. E aí você tem, desde o celular, por exemplo, que você já tem, né, programas de edição que editam vídeos ali, que você tá com ele no seu celular e dá para fazer realmente, até uma coisa mais profissional, às vezes, com a câmera DSLR, com um programa de edição no computador, às vezes o Premiere, às vezes o Vegas ou outros programas que possam editar. E também no computador, às vezes, você tem, né? O Windows Movie Maker, por exemplo, é um programa grátis que dá para editar. Tem programas gratuitos, assim, que também dá para trabalhar, até para iniciar, para vocês não terem uma dificuldade, vamos dizer, técnica, ou então isso ser um empecilho que faça você não querer fazer mais, ou não querer continuar, né, nessa ideia sua de fazer um filme. Tem programas que são gratuitos, tem possibilidades de gravação da imagem que vão te ajudar e que para vocês não perderem a vontade de gravar o seu filme. Eu vou trazer para vocês agora uma questão importante, que é a entrevista. A entrevista no documentário, ela é considerada uma espinha dorsal de muitas produções, né? Muitas das vezes você acaba utilizando a entrevista para construir o seu trabalho. Então você imagina assim, se você vai tratar de uma pessoa, de uma personagem, vai mostrar o cotidiano dela, você tem às vezes o olhar observativo da câmera que segue essa pessoa sem ela interagir com a câmera. É uma possibilidade. Mas muitas das vezes você vai ter que entrevistar ela mesmo, né? Contar a história dela a partir do que ela diz para você. Então, sentar essa pessoa ou escolher esse local de gravação da entrevista, procurar o assunto que você está abordando nas falas que ela vai te falar. Então, tudo isso é a entrevista que constrói. Eu vou tentar passar para vocês uma lista rápida aqui de ações ou situações que melhoram ou podem fazer parte da entrevista. Você tem a questão de estruturar uma lista de perguntas, isso é importante, você ter as perguntas para você ir preparado. Lógico, se você estiver dentro do tema e saber muito bem do tema, às vezes as perguntas não vão nem ser necessárias. Mas você ter essa lista de perguntas, às vezes ajuda você a quebrar o gelo com a pessoa, ou até você não se perder no processo de entrevista e acabar indo em outras... o entrevistado te levar para outros assuntos e aí você está aqui abarcado nessas entrevistas e você se protege. Deixar o entrevistado confortável, querendo ou não, você precisa deixar ele à vontade. O aparato técnico, esse momento, assim, não é um momento tão simples, né? Não é todo mundo que fica à vontade. Então, assim,
o entrevistado chega, você dá atenção para ele, mostra que você está conectado a ele, né? O olhar, né? É muito importante, que é essa coisa da escuta sensível. Você ser um cara ou uma mina, né? Que tá dando essa atenção para a pessoa para que ela possa trazer para você o que você está querendo, né? Então, escolher o local e a forma de entrevistar, prestar atenção no entrevistado, deixar a espontaneidade fluir, tudo isso faz parte dessa relação que você cria com o seu entrevistado. Porque você, antes de tudo, o que você quer, fala do assunto que eu estou te propondo, o que você sabe sobre aquilo que a gente está querendo dizer aqui. E para que isso aconteça, ele tem que estar à vontade para, né, se expor ou falar sobre o assunto. Às vezes, por exemplo, é um assunto mais delicado, né, sobre às vezes um problema dentro de casa, ou a pessoa às vezes tem uma doença ali que pode ser o tema do seu filme, então você deixar ela mais à vontade. Ou então às vezes não, uma pessoa que não tem muita familiaridade com a câmera, né? Então você conseguir trazer com que ela fique mais à vontade nesse processo de gravação vai melhorar na hora de você estar entrevistando ela. Outra questão também que você precisa preocupar aí, que a gente tem que estar preocupado, é com o local dessa gravação. Você precisa realmente, primeiro, definir, né? E estar preocupado. Numa entrevista, é muito interessante, por exemplo, às vezes fazer uma entrevista caminhando. Você põe ali a pessoa caminhando, você vem com a câmera junto, vai te trazer uma atmosfera, vai te trazer uma coisa? Vai. Sei lá, às vezes é um catador de lixo, um catador de reciclável, né, que colhe produtos de reciclagem nas ruas, ele tá com o carrinho dele, você acompanhando esse trajeto e conversando com ele. Mas você tem condições de fazer isso? A câmera, a equipe, vai ficar bom, você vai perder imagem, o som vai ser bem captado. Então, assim, se isso não vai ser possível, senta a pessoa no lugar e conversa com ela, né? Vai estar um pouco diferente do que você queria? Tá, mas se você traz a espontaneidade, deixa ela à vontade, é uma escuta sensível, acredito que funcione também. Vai também conseguir resolver o seu problema de ideia, tá? Então é muito bom isso também. Questão do direcionamento do olhar, né? O cinema, ele às vezes usa o espectador, o entrevistado, às vezes ele olha mais para a pessoa que está perguntando, ela não costuma olhar para a câmera, ou então você quer que o entrevistado olhe para a câmera. Tudo isso faz diferença no processo final, entendeu? Encarar a câmera, ou olhar de lado e conversar, dando a entrevista para um ponto que não é o olhar da câmera, são escolhas que você faz ali no seu processo de pesquisa e narrativo. O jornalismo, por exemplo, ele usa você olhar para a câmera, né? O jornalista, ele está com o microfone, ele está sempre encarando a câmera e conversando diretamente com o espectador, né? Quem está assistindo. Eu, por exemplo, que estou aqui dando aula para vocês, eu estou olhando diretamente para a câmera. Se eu estivesse falando, não olhando diretamente, ia ser diferente essa aula. Não ia ser bem essa aula onde eu estou expondo para vocês. Às vezes seria uma forma, se eu tivesse às vezes com alguém me perguntando, seria mais uma entrevista, uma conversa, ia ser diferente mesmo. Eu ia estar aqui muito mais como um objeto daquele assunto, né? Um cara que vive aquele assunto, do que alguém que se preparou, que trouxe um material para apresentar para vocês e que conversa diretamente. Então, é isso, assim, né? Essa coisa do olhar funciona também, assim. Às vezes o tema é um tema mais delicado, a pessoa encarar a câmera funciona muito bem. Sei lá, igual, por exemplo, na Netflix tem um documentário sobre o João de Deus, e na maioria das entrevistas, quem está falando, ela está falando diretamente com a câmera, ela está encarando a câmera. Só que é um assunto bem delicado que aconteceu aí com essa pessoa, né, questão de estupro, então, mas é isso, assim, foi uma escolha do filme, eles quiseram que a pessoa olhasse diretamente para a câmera e falasse no olho dela ali, no olho, no caso o olho do espectador, é como se estivesse falando de frente, né.
Então é diferente mesmo essa possibilidade. Outra coisa é revelar ou não o entrevistador, né? Na maioria dos documentários, as perguntas não entram, por exemplo. Mas também é possível, você, igual a gente falou, tem um documentário ali que é de participativo, que às vezes cabe o entrevistado participar, né? O entrevistador participar, as perguntas estarem no filme, né? Você também ter a pergunta que você vai fazer dentro da edição final. É uma decisão também importante e que a entrevista tem essas possibilidades. Mas questão mesmo é conseguir com que a naturalidade de uma conversa possa ser a sua entrevista. Muitas das vezes a entrevista muito formal, ela funciona às vezes por jornalismo. Então, ele trava ali, às vezes o assunto é ciências, né? Um médico que vai falar sobre a descoberta de uma nova doença. Então, o cara tá mais sério, tá respondendo mais tecnicamente, né? Já no documentário cinematográfico, você tem mais possibilidade. Esse médico pode vir de outro jeito, certo? Ele pode tratar o assunto de uma forma mais informal, né? E aí você tem caminhos maiores ou mais amplos para tratar de um assunto que às vezes no jornalismo não vai conseguir do jeito que você quer. Mas é tudo decisão que tem a ver com a entrevista. Outra coisa também, a gravação, eu já falei isso no início, mas a gravação em aberto ou fechado. Se você tem um assunto que é para ser num ambiente fechado, que assunto é esse? Então, isso também é importante. Se às vezes você quer fazer numa área externa, tem que se preocupar com outras questões, que é a luz, que é o barulho, né? Então, também às vezes é uma decisão que você tem que tomar para a qualidade da entrevista e também para a atmosfera que você quer dar para a entrevista, né? Igual eu falei, um catador de reciclável, esse cara, ele anda na cidade, né? Mas se o aparato técnico consegue fazer essas imagens dele caminhando pela cidade, se não, vamos ter o pé no chão, vamos construir a coisa mais tradicional, vamos dizer assim, entrevista parada, né, num ponto fixo, para que você consiga realmente detalhar o assunto. E aí eu acho que uma coisa muito importante aqui que eu trouxe é a autorização do uso de imagem. Então assim, lá no início, quando você for montar a sua produção, começar a contactar os personagens, tenta ter um direito de imagem ali só para você se proteger. Às vezes, eu falo isso porque nunca tive problema não, tá? Mas eu já conheço casos de pessoas que tiveram problemas, conseguiram a entrevista, deu tudo certo. Quando terminou o filme, essa pessoa não quis mais que a imagem dela fosse usada. Então assim, conseguiu a entrevista, tá tudo certo, põe ela para autorizar ali o uso de imagem para vocês e que se resguarda, você se protege. Então assim, eu vou na entrevista, né, ainda nesse tema entrevista, a gente tem que avaliar o local da entrevista, esse luz, barulho, né, vai ser externo, vai ser interno, recepcionar bem o entrevistado, né, definir o posicionamento de câmera, certificar que a captação de áudio está correta, conseguir perguntar tudo que precisa, ter esse tempo, né, ali para você estar perguntando tudo que você quer. E isso, uma boa entrevista se aproxima de uma boa conversa. Os casos que eu tive de produções que usavam a entrevista são... É engraçado que às vezes parece uma coisa muito fechadinha, mas as possibilidades são muito grandes. Eu já fiz trabalhos, por exemplo, que eu não tinha entrevistador, a gente não poderia escolher pessoas específicas para entrevistar. Então, por exemplo, o método que a gente usou para escolher essas pessoas era ir para a rua mesmo, com equipamento, tá tudo montadinho. Tinha uma produtora que abordava pessoas, né, em pontos, assim, às vezes eu ia para uma praça, por exemplo, a gente ia com a equipe mínima, cinegrafista, som e a produtora, e a gente abordava as pessoas na praça com o tema básico era biologia, então era questões biológicas mesmo, corpo humano, esportes, né, exercício físico e tal. E aí a gente abordava numa praça.
nós tínhamos uma lista de perguntas desses temas que a gente tinha que trabalhar e escolhia no aleatório. E dava muito certo, foi um dos melhores processos, assim. Porque às vezes você entrevistava uma pessoa que te dava 5 minutos, 3 minutos para conversar, mas você encontrava alguém que conversava com você meia hora, 1 hora, né? E disso surgiam situações que não estavam previstas e que fazia crescer muito mais o projeto. Ao mesmo tempo, eu tive trabalhos que, igual o meu filme, meu último trabalho, que eu vou deixar na descrição para vocês, que era muito específico, era um núcleo familiar, 3 filhos, a mãe e o pai. E eu, por exemplo, não consegui falar com a mãe e uma das filhas, elas não quiseram dar entrevista, eu não tive acesso a elas. Então eu tive que trabalhar somente com 3 pessoas no núcleo. E com muita dificuldade, porque como era um tema delicado, eu tive que voltar várias vezes para conversar, porque às vezes eu ia abordar o tema X que estava no filme e a pessoa naquele momento não falava do assunto, ou não queria se expor tanto. Então eu voltava com novas perguntas e aí eu colocava dentro dessas novas perguntas a mesma que eu não consegui ter e aí eu conseguia, né? Ou então eu tive que criar artifícios para construir esse filme. Por exemplo, para mim poder falar com o pai, ou mostrar um pouco do que o pai era para a família, eu, ao invés da entrevista, a gente criou um contexto de uma viagem, e nessa viagem eu filmava muito ele se relacionando com outras pessoas, e dali eu achava pontos que faziam parte da minha ideia, entende? Então, essas são possibilidades que você tem. E era assim, era um processo de entrevista quase, porque eu até utilizei as pessoas que foram para a viagem para ficar questionando ele desse tema, no caso, o livro que ele escreveu. Como eu contei antes, né, era um núcleo familiar, o pai fez os filhos escreverem cada um o seu livro. Então eu selecionei algumas pessoas que eram do convívio desse pai, expliquei a minha ideia para eles, tô fazendo um filme, o filme é esse, o nosso amigo aqui, Tião, ele fez os filhos com idade ali escolar escrever livro em casa, e aí eu queria que vocês também me ajudassem a perguntar para ele o que era, né, qual foi a ideia dele, por que ele fez aquilo ali, nesse momento que a gente vai estar aqui de lazer, pode ser? Pode ser. Liguei a câmera, o microfone estava posicionado e eu consegui ter o conteúdo que eu queria a partir disso. Então tá, a entrevista, ela tem essa margem de ter sempre esse personagem, né? Tem sempre, no caso, uma pessoa falando. Uma coisa também que é muito bom para você que vai utilizar a entrevista, que é a questão das cabeças falantes, a gente pode cobrir muito dessas imagens para não ficar tão cansativo, o filme ali, a pessoa falando, só a cara dela aparecendo, cobrir imagens a partir do que ela está dizendo, imagens que reflitam isso, né? Por exemplo, tem um dos filmes lá que eu indiquei, que está lá no início, lá que chama Estamira. Nesse filme, ela é uma catadora, na verdade ela não é uma catadora de reciclável, ela trabalha no lixão, ela vive de recolher coisas no lixão lá do Rio de Janeiro. Então, ele é todo baseado no que ela fala, o filme inteiro é ela sempre falando com o espectador. Só que muitas das vezes são assuntos bem subjetivos. Então o pessoal do filme procurou imagens que, de certa forma, comunicassem com aquilo que ela estava falando, certo? Então, assim, tinha momentos realmente dela sentada falando ali, se expondo com os assuntos, mas tinha momentos que era a voz delas falando e imagens de cobertura, que a gente chama, né? Que são imagens de outros acontecimentos. Às vezes, por exemplo, se você vai fazer de uma banda e o cara da banda tá falando do show lá de Ribeirão Preto que ele fez, que foi muito bom, que foi o melhor show da vida dele. Se você tiver imagens desse show, compensa você, né, mostrar as imagens ali para você trazer uma nova reflexão do que o cara tá falando, ou pelo menos você ilustrar
com imagens o que ele está relembrando ali para você na entrevista, certo? Então, são possibilidades que a entrevista tem, né, que ela te dá, que são... que faz com que ela seja realmente esse âncora ou o grande ponto em questão do documentário, tá? Se você pega no jornalismo, ele é todo baseado na entrevista, né? Se você pega no documentário, você também tem possibilidades de entrevista e não. Vamos pensar assim, o que pode ser um bom tema para um bom documentário? O que um assunto pode virar um bom filme, né? Eu acredito assim, para você que está aí querendo pesquisar e achar um tema, ele é muito da inspiração mesmo, ele é o seu feeling da vida, assim, né? Como você enxerga a vida, porque, querendo ou não, o documentário ele é muito mais interessante, muito mais rico do que a ficção. Na ficção você tem muito protocolo, você tem que abarcar muito especificamente. Agora, com o documentário, ele é muito mais amplo, ele é muito mais aberto. E aí é isso, assim, como você enxerga a vida, o que você enxerga das pessoas, o que enxerga dos temas, né? Falar de guerra, por exemplo, como falar da guerra, né? O que falar da guerra. Você tem igual eu falei, um filme de história que vai se detalhar nos processos, mas também você pode ser poético em torno da guerra, ou você pode trazer o assunto de outra forma, que ele vai ser um tema bem abordado, entende? Então, assim, eu acredito que para você que vai pesquisar aí, é importante você ter uma boa visão da vida, assim. Essa coisa do olhar atento, né? Da escuta sensível, de identificar pessoas, saber escutar as pessoas, saber tratar as pessoas e entender o que elas têm ali naquela história. Então vai muito disso, assim. Às vezes é uma coisa tão singela, né? Por exemplo, no meu filme aí, que eu já falei para vocês, que é dessa família que escreve um filme, escreve um livro, foi muito de um bate-papo. A gente estava conversando, aonde o filho falou assim, não, meu pai me fez escrever um livro quando eu era pequeno. Eu, o quê? Como assim? Não, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me obrigava lá e eu tinha que escrever esse livro. Todo dia a gente tinha que sentar em casa e escrever. Falei, pô, isso é interessante, sabe? Será que não vira um filme? Será que não vale a pena eu contar isso para as pessoas? Será que não seria interessante, né? Não é um debate das relações familiares e o que elas têm, né, na vida das pessoas hoje já adultas, o que isso refletiu na vida delas, vai refletir na vida de quem está assistindo, vai refletir na sua vida, você vai sair da sala de cinema ou né, da sala de aula depois de assistir o filme, vai te trazer uma reflexão. Eu acreditei nessa história e realmente ela fez isso, né? Então acho que muito do documentário tem nesse assunto. Se você for para o institucional e aí o cara da empresa quer que você conte a história da empresa, né? O que você pode achar, né, de interessante? É o produto que o cara faz? É aquilo que é o diferencial, que é o mais interessante? Ou é a forma que ele construiu a empresa, veio lá de baixo e aí cresceu e virou um grande empresário? Ou então é a forma humanizada de tratar os funcionários? Então, tá vendo? Assim, você tem que ter esse feeling da vida ou das situações da vida e encontrar esse ponto de reflexão. Acho que esse é um ponto para vocês terem inspiração de escolher o tema aí. O que me faz também ser muito realizado no processo de construção do documentário é porque eu acredito que a vida é extraordinária, sabe? Acontece tanta coisa no mundo, tantos temas, tantos assuntos, tanta vivência, e o documentário te dá essa possibilidade, sabe? E além disso, você a partir de um ponto específico, você pode falar de tudo, sabe? Você pode falar de grandes coisas da vida, né? Sabe? Tipo, uma família, ela pode ser a família de todo mundo. Um acontecimento, um fato histórico, pode ser o fato histórico mais importante de uma população, sabe? Então, um acontecimento singelo, né? Um ponto de encontro de pessoas, ela tem tanta coisa, tem tanta história. Se você pega, às vezes, se você consegue, a partir de um personagem, sei lá, de uma pessoa que está tratando de um assunto para você,
e ela te traz tanta vivência. E isso é muito, muito, muito bacana, assim. No Brasil, nós tínhamos, né, ele já faleceu, mas nós tínhamos um grande diretor de documentário, um dos maiores do mundo, que é o Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho, o trabalho dele é muito ligado à entrevista, mas ele consegue, assim, coisas extraordinárias, com histórias que às vezes a gente não acreditaria que daria um grande filme, né? Por exemplo, ele tem um filme chamado Edifício Master, que o filme é sobre moradores de um prédio residencial no Rio de Janeiro. E basicamente ele vai em cada apartamento, lógico, a partir de uma seleção, ele escolhe uma casa ali, um apartamento, um morador, para contar a história do cara. E nenhuma história tem nada a ver com a outra, porque cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem a sua vida. E ele, a partir desse tema Edifício Master, esse prédio, ele constrói um filme riquíssimo de histórias, de pessoas, de vidas. Então, assim, é extraordinário você ver como cada um vive, como cada um pensa, sabe? Como cada um enxerga a sua própria vida. E é isso que ele traz nesse filme. Então, assim, eu acredito que a questão do documentário, o que ela mais me causa é essa ânsia de viver, sabe? Se eu vejo um filme, por exemplo, esses dias eu estava assistindo um documentário sobre uma comunidade de uma seita, eles chamam de seita, assim, uma religião, no caso, que o pessoal saiu da Índia e foi morar nos Estados Unidos. E a forma que ele veio contando me trouxe reflexões sobre a religião que eu nunca pensei que eu ia ter, sabe? E isso foi lá na década de 80, essa situação deles saírem da Índia, esse grupo religioso, para se instalar nos Estados Unidos, para tentar conviver numa região específica dos Estados Unidos. Então, eu acho que muito do que o documentário faz é isso, assim, quando ele consegue você você acabar de assistir o filme falando assim, nossa, eu quero viver mais, eu quero conhecer mais pessoas, né? Eu quero conhecer daquele tema, né? Ou então, nossa, esse tema eu não conhecia esse contexto desse tema e agora eu conheço. Então é muito nesse sentido, assim, como que o documentário consegue, que muitas vezes na ficção você tem uma boa história, mas se ela não está bem filmada, ou então se a narrativa não é uma narrativa que você gostaria que fosse, às vezes, sei lá, o filme é de comédia e você acredita que teria que ser um romance, você acaba não entrando na história, né? Ela não te continua, né? Você não assiste. Agora o documentário, ele consegue de alguma forma, se o tema te pega, às vezes a câmera não vai estar 100%, o som não vai estar o ideal, mas a história conseguiu te construir aquilo e você embarcou muito bem na história, né? Vale ressaltar que o documentário, ele, nas últimas décadas, aí, 10 anos, 20 anos, ele se desenvolveu demais, ele evoluiu muito, né? Acho que tem a ver com o aparato técnico ali, a questão das câmeras menores, da equipe ser menor, poder ser menor, né? Então, além disso, a questão também da narrativa, sabe? Existia algumas máximas no documentário, essa coisa dessa prisão em relação ao que você vai fazer da realidade, esse bloqueio da questão de como você contar aquela história, se era uma pessoa é entrevista, se é uma empresa é filmar a empresa. Você conseguiu, hoje em dia, quem está produzindo documentário e os filmes que estão surgindo aí, eles estão muito mais inovadores mesmo na questão de narrativa, eles estão mais próximos até de uma ficção mesmo, assim, dos aparatos ficcionais para construir a história do documentário. Mas é muito interessante, assim, que basicamente o documentário ele consegue falar de tudo e também com várias possibilidades. Se você, por exemplo, quiser encenar aquela história, dá para você colocar isso no documentário. Dá para você criar a partir da própria ficção o documentário. Por exemplo, se você tem uma história que você quer relatar ela com imagens, mas você não tem a imagem disso, dá para você simular essa história, dá para você criar essa história. Dá também para você ficcionar uma situação, por exemplo, sei lá,
Você vai mostrar o cotidiano de uma casa. Uma casa mesmo, a pessoa acorda, a pessoa vai pro banheiro escovar os dentes, alguém vai fazer o café. Tudo isso dá para você encenar. A pessoa tá ali fazendo aquilo para a câmera sem olhar para a câmera. Você pode olhar e falar assim, ó, não olha para a câmera, entra na sala e sai, vai pro quarto. Tudo cabe, porque o documentário ele te dá essa amplitude mesmo de possibilidades narrativas. Por isso que ele é muito interessante, por isso que eu indicaria muito vocês trabalharem com documentário em sala de aula por causa disso, sabe? Porque ele consegue ser muito aberto, ter muitas possibilidades e ele tem uma proximidade com o público, o olhar do espectador já tem um costume com o documentário. Vocês podem ver, se vocês forem pesquisar aí, os números hoje dos streams, como o documentário também é hoje muito assistido, né? Como as pessoas procuram documentário nas redes sociais, nos streams de cinema, de audiovisual, para assistir. Você tem canais que são quase que documentário quase que o tempo todo. Se você for pegar, por exemplo, reality shows, que mostra ali o cotidiano das pessoas, é um documentário mesmo, né? Porque você está ligando a câmera, deixando as pessoas dentro de um espaço montado, e elas estão tentando viver a realidade. E aí entra o quê? Hoje em dia, né, todo mundo tem o seu filtro ali, cria sua imagem. Por isso que eu falei lá no início que o documentário ele não é a verdade. E o reality show é muito isso, ele é uma forma de você estar filmando a realidade. Não deixa de ser um documentário também. Ou então, esses programas de televisão que mostram ali o cotidiano de uma loja de relíquia, ou um grupo que sai atrás de artigos de relíquia, artigos de obras de arte e vai negociar o preço, tudo é, né, um grande documentário. Lógico que muda um pouco a questão da quantidade de câmera, porque os caras estão com um viés na produção da televisão mais rápida, mais, né, em cima da hora, mas é isso mesmo, é um grande documentário. Por exemplo, teve um tema uma vez que eu tive muita vontade de abordar, que eu fui trabalhar para fazer uma gravação no autódromo. Estou dando exemplo de tema, tá? E aí eu estava a gente ficava dentro de um box lá que que quem cuidava desse box, dessas motos, era uma corrida de moto. E quem cuidava era uma oficina que, enfim, foi contratada pelo evento para quem não tivesse o seu próprio mecânico, levar as motos para esses caras dessa oficina, que eles iam fazer a manutenção, ia pôr as motos para girar e ir para a corrida, certo? Só que aí, assim, lembra que eu falei de você ter a visão de vida, o feeling da vida? Nesse momento que eu estava ali trabalhando, eu comecei a enxergar cada cara um personagem. Você tinha o proprietário da oficina, que era o ranzinza, que ficava com a toalha pendurada aqui no ombro, estava sempre agitado e nervoso. Você tinha um funcionário mais folgado, risonho, que estava sempre rindo para as pessoas, que dava tchau para os outros, que comunicava muito. Aí você já tinha um mais fechado, que ficava ali na dele, mas que sempre era o mais inteligente, que sabia resolver os problemas melhor. Aí você tinha já o mais folgado, que os caras falavam assim, tem um Fusca ali de 73, ele saía, ia lá ver, voltava. Então eu enxerguei ali naquele núcleo de 4 caras, um grande filme, até um grande reality mesmo, desse cotidiano da oficina, sabe? Enfim, eu não fiz o filme, mas ficou aí esse tema, essa história que me abraçou, me deixou bastante interessado em criar um documentário sobre eles ali, sabe? Então é muito disso, assim, o documentário ele consegue, em coisas simples da vida, ser uma potência de história, sabe? Coisas singelas da realidade, sabe? Às vezes o cara que é um andarilho, um morador de rua mesmo, assim, que o cara tem tanta história para contar, tem tantas situações, né? E que funciona num filme. Também já fiz um filme, já fiz também um documentário sobre morador de rua, por exemplo, que a gente escolheu os personagens, não estavam muito bons, assim. Mas no processo, a gente conheceu pessoas extraordinárias, que viraram personagens centrais do documentário, sabe?
por causa da vivência e por causa desse olhar. Nossa, esse cara, ele tem uma história muito boa para contar, ele explica muito bem o que ele passa nas ruas. Acho que ele cabe muito mais no filme do que esse que a gente está tentando aqui, não está saindo e não está funcionando muito bem. Então tudo isso faz parte do documentário, essa coisa de a coisa acontecer, sabe? E aí, nesse sentido, você ter a câmera com menos aparato, a equipe, conseguir reduzir a equipe, você consegue chegar em coisas que às vezes a gente não chegaria. Uma vez eu fui fazer umas imagens em Pirinópolis, lá na onde eles extraem pedra lá, né, onde tem uma pedreira lá. E a gente chegou, engraçado, a gente chegou só para fazer imagens do lugar, porque pediram para a gente cobrir um evento da cidade, mas a gente aproveitou para ir lá na pedreira fazer imagens da pedreira. E nós estávamos preparados para isso. Chegamos, ligar a câmera e imagens do lugar. E era até feriado, era um dia que não tinha trabalhadores. Mas eu acredito que tenha sido a minha melhor entrevista da minha vida, assim. Porque chegando lá eu encontrei uma pessoa que estava lá trabalhando sozinha e ela foi muito especial, assim. Ela deu uma abertura para a gente conversar incrível. E eu nunca esqueci, sabe? Nunca esqueci desse cara, nunca esqueci desse momento, da vontade que ele também tava de conversar. Nem tema a gente tinha, a gente conversou coisas tão aleatórias, assim. Foi mágico mesmo, porque eu acredito nesse feeling, assim, de conseguir enxergar naquele momento, ter esse feeling, ter essa pegada e fazer acontecer, sabe? Sem medo, sem receio. Essa conversa rendeu porque eu queria conversar e ele queria conversar. Eu dei empatia para ele e ele me trouxe também empatia. Então é muito disso, assim, acho que a entrevista e o documentário, ele tem muito dessas situações. Por exemplo, você pode contar a história da vida de forma poética, né? Você pode começar mostrando um idoso encarando a câmera, por exemplo, e de repente você mostra um drone de cidade, sabe? A poesia, né, da vida cotidiana, com a velhice, com a chegada da vida final, tudo. E aí, sei lá, você pega, faz uma imagem de uma mão numa mesa, de uma mão com a mão de uma criança, sabe? Você criou um contexto. Imagem de um senhor, rosto, olhando para a câmera. Imagens aéreas de uma cidade, movimento, gente, bagunça. Imagens de mãos, encostando uma na outra, uma mão nova, uma mão mais de idade. Tudo, sabe? Então, acho que isso o documentário faz, entendeu? Isso o documentário te dá. E aí, essa infinitude de possibilidades, cabe a você que vai conseguir filtrar ela e achar essas referências. Para mim, os documentários que eles conseguem, às vezes, trazer coisas mais singelas, mais específicas, pelo menos para mim, são os que mais me impressionam, que me deixam mais, que me fazem gostar mais do filme. Ou outro exemplo de um filme, por exemplo, o cara queria tratar da questão social do Brasil, no sentido das diferenças, das desigualdades sociais. Então ele foi muito específico. Ele pegou moradores de cobertura. Então, a partir de moradores de cobertura, de prédios de classe A, ele conseguiu tratar do tema realidade social do Brasil, desigualdade social. E quem imaginaria, né? Às vezes, se você vai falar de desigualdade social, você vai querer mostrar o mais rico, o mais pobre, ou então o que o governo faz, né? Ou então discutir capitalismo, comunismo, enfim. Mas não, ele, a partir de moradores de cobertura, como eles enxergam a vida, o que eles acham das pessoas fora da casa, fora do apartamento, foi o que ele falou absurdamente, assim, né? Então, eu saí, assim, com tantas análises, com tantos pensamentos, com tanta realidade que eu não imaginava quando ele fez esse recorte. Outro recorte interessante que eu já vi também, que também está nessa listinha aí, chama Pacific, é o nome do filme. O cara, ali no início ali do acesso a celular com câmera e tal,
Esse cara, essa equipe, né? Essa equipe, que era uma equipe, eu às vezes falo cara, mas muitas vezes é equipe, mas essas pessoas, elas viajaram num transatlântico, né? Num navio chamado Pacific, e começaram a mapear pessoas que estavam filmando, fazendo imagens, né? Criando conteúdo ali de imagens desta viagem. E aí, ao final dessa viagem, eles abordaram aquelas que eles queriam, que eles selecionaram, e com as imagens dessas pessoas, eles criaram o filme. O filme não tem narrador, o filme não tem trilha sonora, o filme tem imagem das pessoas no transatlântico se filmando nessa viagem. E é excelente, é um filme interessantíssimo, porque ele mostra como que era há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, como que era a relação das pessoas com a câmera, sabe? Como que foi esse início desse acesso que a gente hoje é muito natural de fotografar, de filmar, de se filmar, de pôr nas redes sociais e tal. Muito, muito legal. Aí agora eu quero deixar para vocês um exercício final, a partir dessa ideia da entrevista, tá? Que seria vocês realizar uma entrevista aí. A minha ideia é o seguinte, pode ser com qualquer pessoa, pode ser um parente, pode ser o pai de vocês, ou pode ser um vizinho, pode ser um amigo, amiga, ou pode ser também colega de sala, né? Se vocês estiverem em sala de aula, né? Pode ser às vezes a diretora da escola, ou um dos professores. Qual que é a minha ideia? Você sugerir um tema, né? Trabalho, família, esporte, amizade, e tentar às vezes ser mais específico, né? Tipo, sei lá, esporte, você pratica esporte, o dia esporte de alta performance, exemplo. Ou então a questão de trabalho, né? Como que é a dinâmica de trabalho daquela vida ali. Ou enfim, né? Escolha um tema aí, né? Escolha um tema. E depois façam a lista com 5 perguntas deste tema. E tenta gravar em até 5 minutos. Não deixa passar disso não, para não ficar muito grande, mas teria isso. Escolha uma pessoa, sugira um tema para você fazer a entrevista, selecione 5 perguntas e trabalhe com até 5 minutos de gravação. Aí você também pensar aí aonde vai ser essa gravação, né? Então a partir do tema, se vai ser um lugar fechado, aberto, mas é para ser bem tranquilo, tá? Não é para você... o que mais importa aqui é você praticar a entrevista com alguém. Depois que você fizer isso, procura assistir o que vocês gravaram com algum grupo e analisar os acertos, as dificuldades, os problemas, a forma que a pessoa reagiu, como que ela ficou lá na abordagem, se foi boa a abordagem, se não foi. Tenta trabalhar isso aí para vocês na entrevista. E aí fica aqui a minha ideia de que o documentário ele é muito mais do que isso que eu falei, né? Mas o que vocês possam produzir algum trabalho em sala de aula, ou na escola, ou para casa, assim, voltados para o documentário. Que vocês vão enxergar uma abertura de mundo muito grande. Então é isso, pessoal. Não deixe de fazer seu documentário aí em sala, procura produzir alguma coisa aí e assistam documentários, vocês vão curtir muito, existe muito documentário hoje e ele é realmente uma linha narrativa que só tem a tendência só de aumentar e de se produzir mais. Fica aqui, acho que vai ter mais aulas para frente aí, vocês não vão parar agora e qualquer dúvida manda pra gente aí que nós também podemos ajudar vocês, tá bom? Um abraço.